Eu quero falar nessa noite sobre conhecendo as vontades de Deus. Eu estava brincando com alguns irmãos no começo, se aprofundando e buscando conhecer as vontades, sim, no litoral, bota S atrás. Buscando conhecer as vontades de Deus. Deus parece um adolescente, irmãos. Quer me chamar de herege? Chama. Mas Deus parece um adolescente, ele é cheio de vontade, ele é cheio de sonho, ele é cheio de projeto. Amém? Pensa em alguém, irmãos, que tem vontade, ainda mais do que os adolescentes. E pela graça do Senhor e pela inspiração do Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas poucas das vontades de Deus para as nossas vidas. E tu vai aprender nessa noite que sempre que a vontade de Deus é apresentada para a minha vida e eu correspondo com essa vontade, eu sou beneficiado segundo essa vontade. Amém? Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Isaías. Profeta Isaías, capítulo 46. Sim, talvez alguém te convidou, mas a vontade que te trouxe a esse lugar foi a vontade de Jesus. Falou: ninguém vem a mim se pelo meu Pai não for. Pelo quem foi enviado? Pelo Pai. Amém? A vontade, irmão, sempre é do Pai. Isaías 46, versículo 9. Alguém achou? Para testemunha? Então vamos ler. 46, 9 até o 13. Lembrai-vos, o profeta escreve, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Porque eu sou, e não há outro Deus, não há outro semelhante, parecido, que se aproxime a mim. Eu anuncio desde o princípio, anuncio o fim, desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Eu sou aquele que digo, o meu conselho será firme. O que eu decidi, eu não voltarei atrás. E eu farei toda a minha vontade. Tá bom até aqui. Então Deus inspira o profeta a escrever. E Paulo fala em 1 Timóteo que tudo, em 1 Coríntios 10 também ele fala, tudo o que foi escrito nesse livro, irmãos, para o nosso ensino foi escrito. Então sim, Deus queria passar uma mensagem de que não há Deus semelhante a Ele, que não há ninguém semelhante a Ele, que já escreveu as coisas antes de acontecer. As coisas que Ele decidiu, irmãos, vai acontecer e a sua vontade vai prevalecer. Então, por que algumas coisas que o Senhor desejou para a minha vida não acontecem? Porque a vontade dele foi estabelecer na minha vida. Agora, se a vontade é sobre a minha vida, cabe a mim identificar e obedecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão acompanhando? Vocês são um povo esperto. Abre agora no livro de 1 João. Primeira carta de João. Capítulo 2, o apóstolo João escreve assim, filhinhos, já é a última, e como vocês ouviram, presta atenção, há quase 2000 anos atrás, está quase dando 2000 anos que João escreveu isso, irmãos, amém? Filhinhos, como vocês já ouviram que vem o anticristo, virá, ele está falando aqui de futuro. Aqui João está falando de 2000 anos atrás. Aqui João está falando, assim como vocês têm ouvido, que um dia virá. Irmãos, o diabo ele é o inimigo de Deus. O diabo é inimigo de Deus. Vocês ficam bravos comigo depois? Não, ele não é inimigo de Deus, irmãos. Irmãos, o diabo ele é o opositor de Deus. Porque aqui diz que não há Deus semelhante a ele. Então não é inimigo. Nós vamos falar sobre as vontades de Deus. Eu já quero começar a te chocar nessa noite. O ser humano muitas vezes não faz a vontade de Deus. E Satanás e a sua trupe faz, uma após a outra.
Satanás e os demônios fazem a vontade de... Essa vontade de Isaías, que a vontade dele seria estabelecida e foi. Irmãos, ele decidiu provar Jó. E a Bíblia diz que no dia que os filhos de Deus, Jó capítulo 1, no dia que os filhos de Deus vieram prestar conta com o Senhor, quem veio também? Irmãos, ele não veio dimitir, ele veio prestar conta. Será que Deus permitiria que Satanás viesse bisbilhotar alguma coisa no céu? Amém? Ele estava dentro da vontade de Deus. Irmãos, ele não puxa a conversa com Deus, Deus puxa a conversa com Satanás. Ele disse, tu contemplaste meu servo Jó? Amém, irmãos? E tu conhece a história. E Satanás foi, irmãos, e colocou, ele realizou todo o desígnio de Deus. Deus tinha uma vontade em se revelar para Jó, e Satanás foi lá e fez toda a vontade. E muitas vezes nós, como seres humanos, irmãos, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, esse começa a se constituir o quê? Inimigo de Deus, se voltasse contra o Criador. Irmãos, nós somos feitos à semelhança e à imagem do Senhor. Amém? Satanás, ele é o opositor de Deus, agora sim, ele é o nosso inimigo. Amém? Ele é o nosso inimigo. Deus não tem inimigo, irmãos. Deus não tem inimigo. Ninguém é páreo para o nosso Senhor. Assim como vocês ouviram que virá o anticristo, e eu não posso pregar sobre isso porque não é o tema, mas ele está chegando. Irmãos, a nação de Israel está anunciando que o Messias deles é para agora. O anticristo, ele está chegando. Versículo 18 ainda. Também agora João fala do presente, da época dele, e continua. Também agora muitos se têm feito o quê? Anticristo, opositores a Cristo. Quer que eu resuma Cristo para ti? Paloma quer, então vou fazer para ti, irmão, o resto não quer. O resumo de Cristo é cruz. Cruz. Antes de Cristo não havia cruz. Todo o propósito era cruz. Quando ele ora e fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, a cruz, todavia seja feita a tua? Qual era a vontade do Pai? A cruz. Ele falou, para essa hora eu fui o quê? Enviado. Então Cristo é a cruz. Então João falou, virá aquele que será o auge, aquele que vai se opor totalmente à cruz, no fim. Mas desde o tempo de João começou a se levantar os opositores da cruz de Cristo. A mais ampla, a mais perfeita, irmãos, vontade de Deus. Entre todas as vontades de Deus, a mais plena, a primeira, sempre foi a cruz. Amém? Então João diz, olha, muitos já têm se feito anticristo, por onde nós conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós. Da onde que saíram os anticristos? Da igreja. Do povo de Deus. João falou, estes que estão negando a cruz, estes que têm se tornado opositores à cruz de Cristo, saíram de nós. Mas eles não eram de nós, porque se eles fossem de nós, eles ficariam conosco. Mas para isso mas isto é para que se manifestasse que eles não são de nós. E vós tendes a unção do Espírito Santo, e vocês sabem disso tudo. Amém? Tu lê o resto em casa. E ele fala, quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Irmãos, confessar que Jesus é o Cristo não é falar algo da boca para fora. Amém? É confessar a obra de redenção. Amém? Eu quero usar como base nessa noite, não precisa abrir, porque vocês estão... Eu não sei, às vezes a gente fica repetindo algo. Tem alguns temas, algumas passagens que ficam martelando no nosso meio às vezes. E nós vamos martelar mais uma vez em Romanos capítulo 12, nem precisa só o 2. Onde fala que Deus tem uma vontade boa, agradável, nessa ordem, boa,
agradável e perfeita. Para a vontade boa tem uma recompensa, para a vontade agradável tem uma recompensa, e para a vontade perfeita tem uma recompensa. Amém, irmãos? Abre comigo. 1 Timóteo, capítulo 2. Quero falar sobre a primeira vontade de Deus para a tua vida. Essa é a primeira. Sem essa não tem as outras. Carta que Paulo escreveu para o presbítero Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Se tu preferir ouvir, não tem problema, fica à vontade. Diz assim: porque isto é e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer, que tenha vontade, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? A boa vontade de Deus para as nossas vidas é a salvação. Por que será que está atrelado a bom? Porque isso é bom, é tão bom, isso não é agradável, isso é bom. Isso não depende de nós. Amém? Isso já foi feito. Salvação, irmãos, é presente. Não vou me deter muito tempo em cada item, porque senão não vai dar tempo. Só que salvação, essa primeira vontade de Deus, não está atrelado a nada que tu faças, a não ser crer. Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho não é circo. O Evangelho não é faz de conta. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que, de obra em obra, não. O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, de fé em fé. O justo viverá pela? Se nessa noite tu crê na obra redentora da cruz, pela fé tu se torna um justo. Não aos nossos sensos de justiça, irmãos, ao senso de justiça de? Porque essa era a vontade dele. Porque a vontade de Deus é que todos fossem salvos em Cristo. A vontade de Deus é que diante dele toda boca se calasse. Que se chegasse à conclusão nos céus, na terra e debaixo da terra, que fora de Cristo, a primeira vontade de Deus, a primícia, nenhum homem se salvasse. Amém, irmãos? Adão era justo até pecar, sim ou não? Adão era considerado justo antes de pecar, sim. Ele era justo. Mas não é porque ele não pecava, irmãos, que ele era justo. Ele era justo porque ainda ele não tinha desobedecido ao Pai. Adão, irmãos, ele pecou. E ele deixou de ser justo. Porque ele foi contra a vontade de Deus. E se nós for olhar no Antigo Testamento, antes da lei, nós temos Noé. Noé creu em Deus. Deus mandou ele fazer uma arca e ele creu pela fé. Ele se tornou o quê? Justo. Aí vem Abraão. Abraão creu em Deus e ele se tornou justo. Mas ainda faltava algo nessa história, irmão. Faltava algo na vontade. O filho não tinha sido revelado. Aí de repente Deus chama o libertador, Moisés. E Moisés traz o quê, irmãos? A lei. Sim ou não? Aí Moisés traz a lei. Aí quando chega a lei, o melhor de todos os homens, irmãos, é condenado. Na lei, se tu ainda tens buscado esforço em ti, se tu ainda tens buscado mudar alguma coisa para ser aceito, irmãos, tu está debaixo da lei. Na lei, os melhores de todos os homens ou mulheres, os melhores serão o quê? Condenados. Quando vem a lei, se tu for ler a Bíblia, tu não lê mais porque Moisés era justo, porque Arão era justo, porque Davi era justo. Não tinha mais justo, não havia mais justo. Amém? Porque Paulo diz que enquanto não havia lei, lá em Romanos, não havia condenação. Agora a lei veio e me condenou.
Então agora nesse longo período, irmãos, todos se tornaram culpados diante de Deus. Quem aqui é pecador? Não me deixa sozinho, pelo amor de Deus. Ajuda aí, velho. Aprenda uma coisa nessa noite. Irmãos, tu não és pecador porque tu peca. Gruda nisso, irmãos. Tu não és pecador porque tu peca porque tu és um pecador. Romanos, porque um homem pecou, logo todos pecaram. Um homem morreu, logo todos foram justificados. Pela graça. Amém? Todo um longo período de lei mosaica, irmãos. Sabe quem era justo diante de Deus durante a lei? Tinha sim algo que era justo, que Deus aceitava. Um animal. Nem um homem mais era justo. Existia o sumo sacerdote em Jerusalém, em Israel, no meio do povo. Deus tinha 12 tribos, escolheu uma tribo, escolheu vários sacerdotes, de todos aqueles ele escolheu o sumo. E o sumo sacerdote, uma vez ele podia ir no templo. O templo ele tinha 3 repartições. A boa, a agradável e a perfeita vontade de... A primeira repartição do templo, irmãos, era o átrio dos gentios, lá todos podiam ir. Não nos remete à graça? Todos podiam ir ao átrio, irmãos, era a boa vontade. Até gentio, ele nem precisava entender. Depois tinha o santo lugar, onde era feito o sacrifício. Isso nos remete a uma vontade, irmãos, agradável. Nos remete à santificação. Nos remete agora a ter uma consciência purificada e obedecer e levar algo ao nosso Pai. E depois tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Onde uma vez por ano, irmãos, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, isso nos remete à perfeita vontade, nos remete à cruz. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele colocava sinos pendurados nele, para que o povo ficasse lá de fora escutando o sino. Ele entrava com um linho fino, bem fininho o linho. Irmãos, tudo que foi escrito tem algo para nos ensinar, irmãos. Por que será um linho fino? Porque nem suar ele podia lá dentro. Amém? Lá não era obra dele sendo feita, era obra de Deus sendo feita, irmãos. E ele entrava com aquele sino, porque se ele entrasse com pecado, se ele não tivesse se purificado antes, ele morria e o sino parava de tocar e eles puxavam ele para fora com uma corda. Amém, irmãos? Mas então o que era justo diante de Deus? Por que uma vez por ano existia um dia chamado Dia do Perdão? Porque uma vez por ano ele levava um animal a ser sacrificado. E diante de Deus, por aquele ano, o povo judeu se tornava justificado aos olhos de Deus. Algo tinha sido pago por eles. Que animal era esse, irmãos? Que animal era levado ao sacrificado? A ovelhinha, o cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que era examinado, irmãos? Quem era examinado na perfeita vontade de Deus lá, no dia do perdão? Quem era examinado? O sacerdote ou o cordeiro? O cordeiro. Mas o Senhor falou que o sacerdote não podia entrar sem defeito. Eu não falei que ele não podia entrar sem defeito. Eu falei que lá no santo lugar, no segundo lugar, ele tinha que fazer todos os rituais. Amém? O cordeiro era perfeito. O cordeiro tinha a idade certa, a pelagem certa, não podia ser vesgo, não podia nada. O cordeiro era perfeito. Amém, irmãos? Para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos justificados, o Senhor tem que olhar para o cordeiro. O cordeiro que tu crê, ele é perfeito? Salvação, irmãos, não está atrelado com o que nós fazemos. Está atrelado em quem nós cremos. Amém? Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos os homens. Que os homens sejam salvos. Irmãos, não se salva o que não está perdido.
Não se perde o que nunca se teve. Deus tem me confrontado nisso. Porque muitas vezes a gente não fala algumas coisas, a gente não confronta algumas coisas, porque a gente diz, a gente vai perder a pessoa. Não se, eu tenho sido confrontado, não se perde o que não tem. A pessoa vai se ofender comigo, ela nunca andou contigo. Ela vai se ofender com a minha fé, ela nunca conheceu a tua fé. Existe uma verdade libertadora, irmãos, que Jesus veio salvar os pecadores, a qual eu sou o principal. Amém? Essa é a primeira vontade de Deus para a tua vida. E essa vontade é do que mesmo? Começa com B. Boa. Essa vontade é boa, é só boa, não é agradável. É boa, tu recebe ela e tu fica maravilhado com tanta bondade. Amém? A segunda vontade, ela é agradável. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Lembra que nós vamos falar apenas de algumas vontades. Nós não falaremos da vontade de Deus, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Onde é que está isso? Está lá em Efésios capítulo 5. Achou Pedro? Achou Pedro? Glória a Deus. Deixa eu achar também. Versículo 1 ao 5. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós, sofreu por nós, se entregou por nós na carne, armai-vos também. Então Pedro diz, olha, vocês já experimentaram a boa vontade de Deus. Vocês já experimentaram a boa vontade de Deus. Vocês já foram resgatados da lei. Amém? O Cordeiro que tira o pecado do mundo esteve entre vocês, foi amolado, morreu e ressuscitou. Ele padeceu na carne por vós, para que vocês tivessem acesso à boa vontade de Deus. E agora ele vem apresentar, irmãos, a agradável vontade de Deus. Amém? Aquela que vai começar a gerar prazer em ti. Pode acreditar em mim, irmãos, parar de pecar é agradável. Se tu já experimentou a boa. Porque se tu experimentou a boa, tu estás em Cristo. E se tu estás em Cristo, agora tu és ovelha. João capítulo 15 diz que eu sou o que? Ele fala? Eu sou o bom. As minhas o quê? Não é nem bode nem porco, é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Das minhas ovelhas eu sou conhecido. Amém, irmãos? Irmãos, ovelha não é um animal cheio de habilidades, muito pelo contrário. Agora, ovelha é um animal submisso. Ovelha é um animal que sem direção ele vai para o penhasco, mas muito facilmente. Muito facilmente a ovelha, ela se perde. O que mais acontecia era a ovelha se perder. Quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés, ele estava procurando uma ovelha que tinha se perdido. Amém? Quem nós somos? Somos ovelhas? Então, se nós formos ovelhas, se nós já experimentamos a boa vontade, sim, nós vamos pecar. Só que nós já não sentiremos mais prazer. O pecado se torna desagradável. Eu comentei sexta-feira. Irmãos, lama e lavagem é para porco. Amém? Eu nem precisaria falar, tu vais concordar comigo no teu entendimento. Irmãos, não é bom adulterar. Não é bom mentir. Não é bom nem para ti, nem para quem recebe. Não é bom ser maldizente, não é bom ser invejoso. Não é bom, irmãos, causar sensualidade. Não é bom causar intriga. Amém? Não é bom socar a cara dos outros. Tu gosta que soca a tua? Não. Mas ele me provocou e tu nunca provocou ninguém. Amém, irmãos? A perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, irmãos, é que nós começamos a sentir prazer
e não mais pecar. Se Cristo padeceu na carne, armai-vos, revesti-vos também vós com esse o quê? Cristo padeceu na carne, sim ou não? Sim. E era a vontade de quem? Então eu descubro que a vontade de Deus é que eu... Fala. Que eu sofra. Eu falei que ia chocar. Porque esse é o evangelho da cruz, é só isso que eu sei pregar. O evangelho dos anticristos que tem saído do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles dizem que não, que Deus não tem vontade que tu sofra. A Bíblia diz que tem. Amém? Eu não preciso, para ser salvo eu não preciso, irmão, sofrer. Para ser salvo eu preciso crer. Agora, para começar a sentir a vontade agradável, sim, irmãos, é tão agradável não desejar o pecado. Mas vai ter que experimentar. Até hoje eu não sei realmente se pimentão é bom ou ruim, porque eu nunca quis provar. Irmãos, as coisas precisam ser experimentadas. Mas eu não quero experimentar pimentão. Eu sou teimoso. Amém? A boa tem que ser experimentada, a agradável tem que ser experimentada, para que tu mesmo possa gerar uma convicção. Que é bom. Como é bom, irmãos. Como é bom tu parar de repente e dizer, o que eu estou fazendo agora aqui nesse exato momento? Como que eu cheguei aqui? Como é bom, irmãos, tu tentar achar algo que ligasse alguma atitude tua para estar aqui, mas não existe. Simplesmente ele olhou para ti, olhou para mim e me chamou e disse, vem. Simplesmente, irmãos, Pedro estava pescando, ele falou, vem. Natanael estava embaixo lá de uma árvore, ele falou, vem. Mateus estava cobrando imposto dos seus irmãos, um ladrão, ele falou, vem. E tantos outros, ele só falava, vem. Vem. Amém? Vem experimentar a boa vontade de Deus. Em que versículo eu parei da agradável? Ah, que Deus quer que tu sofra, né? Se eu não sofrer, eu vou perder minha salvação? Não, nós já mudamos de vontade, irmãos. Então eu não preciso lutar contra o pecado? Não precisa. Se tu realmente creu no Salvador e tu se tornou uma ovelha, não. Agora cuidado, talvez tu seja porco. E porco na Bíblia significava animal Quando o templo de Salomão foi profanado no ano 164 a.C., foi sacrificado um porco lá naquele templo, irmãos. O máximo da profanação para Deus. Em vez de uma ovelha, um porco. Porco se remete o quê? A lama. A lavagem. Tu pode pegar o porco e dar um banho nele. Infelizmente, muitos de nós, irmãos, viemos aqui, choramos, cantamos, confessamos, nos entregamos, mas continuamos sendo porco. Não nos tornamos ovelha, porque a nossa fé não alcançou a cruz. Tu pode dar um banho no porco, solta ele perto de um chiqueiro, o que ele faz? Coloca a ovelha no chiqueiro, o que ela faz? Ela sai. Ela vai sair suja? Claro que ela vai. Talvez ela caia lá dentro, claro que sim, ela é meia débil. Mas ela vai sair, ela não vai, irmãos, ficar se rolando. Quem já viu um porco no chiqueiro? Quanto mais sujo, mais... Nós tínhamos aqui, irmãos, né? Cadê o Rodrigo? Está cuidando das crianças. Nós tínhamos porquinho aqui, irmãos, o curralzinho, não sei o nome do lugar, o chiqueiro era de cimento, nós lavava com mangueira. Aqueles porcos eram estranhos, começaram a morrer. Eles não gostam, o porco não gosta. Então, por que disso? Para acender algo em ti. Se tu já confessou o nome, se tu já se batizou e tu gosta. Eu não estou falando de não fazer, eu estou falando de gostar. Amém?
Amém? Tu tens que ter essa responsabilidade. Ah, pastor, você está dizendo que se eu pecar eu não vou? Pode confundir alguém? Não, não vai confundir. Tu não precisa dessa palavra para gostar. Isso já está em ti, se isso ainda está em ti. Vamos continuar. Armai-vos também vocês desse pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do quê? Aquele que sofreu na carne já parou de? Por isso que Paulo diz, olha, em Hebreus ele fala, Hebreus 10, vocês ainda não lutaram contra o pecado até o quê? Os que já estão na boa vontade só não experimentaram agradável porque não luta até o sangue. Deus não faz acepção de pessoa, irmãos. Deus não tem filho preferido. Deus não habilita mais uns para vencer o pecado. Ele habilitou todos. Mas uns vão até o sangue. Amém? Uns dizem, não é a vontade de Deus que eu sofro. Para que no tempo que vos resta para que no tempo que nós ainda estamos vivos, não vivam mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de? A vontade de Deus, irmãos, é que nós soframos combatendo contra o pecado. Amém? Não é um sofrimento, irmãos, de alto flagelo. É um sofrimento de lutar contra o pecado. Versículo 3. Porque é bastante, porque é suficiente, que no tempo passado da vida, no tempo que nós tivemos antes, nós fazíamos a vontade de quem? Dos que não criam em Deus. Andando em dissoluções, em desejos, em borracharias, em glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho, e agora estes acham estranho nós não concordar com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de? Esse é o sofrimento. As pessoas zombam de ti porque tu não concorda com a prática delas? Ou não? Amém? Elas zombam, é isso que Pedro diz. Agora chegou o tempo, agora que nós já conhecemos a boa vontade de Deus, a salvação pela graça, agora nos resta mais um tempo na carne, agora esse tempo, irmãos, é para que as pessoas zombem de nós não concordarmos com. Irmãos, essa estratégia de andar agarrado com o pecador para ganhar pecador nunca funcionou. Essa estratégia é para desviar crente. Mas, pastor, Jesus andava com pecador. Aonde é que está escrito que ele andava com pecador? A vez que os pecadores andavam com ele. Assim como eu não sou pecador porque eu peco porque sou pecador, Jesus não andava com pecadores, os pecadores andavam com ele. Aleluia? Irmãos, ele ia andando. Ele estava andando, daqui a pouco tinha um baixinho na árvore. E ele olhou para o baixinho e falou, convém que tu andes comigo. E o baixinho, irmãos, foi andar com ele, o Zaqueu. E Jesus foi na casa dele, e um monte de pecador foi lá também, sim. Tenta ler na Bíblia que algum argumentou algo. Tenta ler na Bíblia que algum falou assim, ei, coloca aquele som maneiro lá. Traz uma carne de porco para nós comer, porque o judeu não comia carne de porco. Era lei. Jesus veio cumprir a lei. Tu não lê isso, irmãos? Tu lê que eles sentavam ao redor da mesa e ficavam contemplando o verbo da vida. É mentira do diabo que Jesus andava com o pecador andava com ele. Os pecadores têm que andar contigo e não tu com eles. Aí tu anda com eles e eles não andam contigo. Aí eu vou na festa deles e eles não vêm no culto comigo. Irmãos, isso é mentira do diabo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Agora, a frase de algum filósofo, que eu não sei quem é, que o inferno vai estar cheio de boa intenção, é verdade. Davi estava cheio, de novo, vai que grava, alguns não viram.
Davi estava cheio de boa intenção, ele falou, eu vou trazer a arca do Senhor. Davi, um homem segundo o coração, ele não era justo, não havia justo naquela época. Ele tinha um coração segundo o coração de... Vou trazer a arca, e ele trouxe a arca em carroça, não era em carroça, era para ser pendurada, carregada. Ele conseguiu levar? Ele cumpriu a vontade do coração dele? Não. Os que estavam carregando a arca morreram por causa da imprudência dele. Imprudência gera morte, não gera vida. O que gera vida, irmãos, é prudência. Jesus não andava com pecadores, os pecadores andavam com ele. Irmãos, os fariseus eram pecadores, sim ou não? As prostitutas eram pecadores, todos eram. Agora me responde, os fariseus andavam com Jesus? Não, eles iam no mesmo ambiente que ele. E confrontados dos seus pecados, eles, fugiam. Agora Maria, qual saiu 7 demônios, a mulher e tantos os outros, irmãos. Os 12 apóstolos, eles iam sendo confrontados com o verbo da vida. E eles continuavam andando com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está entendendo a vontade de Deus? As pessoas têm que não concordar com o teu estilo de vida. Mas como é que elas vão vir, pastor, o dia que elas desejar o teu estilo de vida? O dia que elas desejar o teu estilo de vida, irmãos. Amém? Abre em João capítulo 4, vamos falar um pouquinho da perfeita. Eu gosto da perfeita. Quem é que gosta do que é perfeito? É igual eu falei sexta-feira, irmãos. Não existe nada mais importante que a salvação. Até tu ter ela. Depois que tu tens a salvação, existe algo ainda mais importante. Todos os benefícios dela. Amém? Então a boa vontade, se eu obedeço a boa vontade, eu creio. Eu recebo um benefício a salvar. Se eu não aceito a boa vontade, eu continuo condenado. Se eu aceito a agradável vontade de Deus e eu começo a me santificar, irmãos, eu começo a viver uma vida agradável. Irmãos, como é agradável ser casado? Por quê? É agradável porque eu parei de trair a minha esposa. Se eu não tivesse, mesmo que eu fosse salvo, hipoteticamente, e eu não parasse de trair a minha esposa, ela ia descobrir que eu estava traindo ela, seria agradável? Eu estaria debaixo de uma vontade agradável? Não. Eu estaria debaixo da boa, talvez, ainda salvo. Deus esperando o arrependimento. Amém, irmãos? Amém? Mesmo que eu pecasse, me arrependesse e estivesse nessa busca, irmãos. É disso que eu estou falando. Amém? Fui lá e pequei. Roubei um pirulito, aquilo. Mas talvez roubando um pirulito, uma hora tu vai ser pego. Que desagradável, irmãos, é ser pego roubando um pirulito. A vontade de Deus, ela também é agradável, que tu não sejas pego no pecado, que tu não sejas envergonhado pelo pecado, não apenas salvo do pecado. Achar em João, capítulo 4, o negócio agora vai começar a esquentar. Tu já estás salvo, tu já estás santificado e ainda falta algo para a tua vida. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 34, eu não achei ainda, se alguém achou aí. É quando Jesus prega para a mulher samaritana no poço. Poço remete à água, água remete à sede. Batismo também, sede. Jesus começa a ter uma conversa pensa numa mulher que tinha sede, irmãos. Sede pelo pecado. Irmãos, não tem problema em ter sede pelo pecado. O problema é não beber da água da vida. Jesus falou, olha, o dia que tu tomar da água da vida, tu nunca mais terás sede. Quantos maridos aquela mulher tinha tido já? 7 ou 5? 5. Ela quase foi perfeita. 7 é o número da perfeição, brincadeira. Ela quase me alcançou, irmãos. Ela teve 5 maridos, quase que ela me alcançou, mais um. Não fui casado 6 vezes, casei só uma vez no Senhor. Amém? Ela tinha 5 maridos, irmãos, e Jesus começa a conversar com ela ali.
aí ela se converte, ela vai eufórica para a cidade. Ela vai buscar outro marido, irmãos? Não. Ela vai nos pecadores? Vai. Aí ela chega diante dos pecadores e está acontecendo lá uma festa, e ela fica lá na festa? Não. Ela diz assim, encontrei um profeta. Eu encontrei o Filho de Deus, vocês querem conhecer ele? Ele está lá no poço. Vamos lá? É isso que nós fazemos, irmãos. Nós estamos debaixo da perfeita vontade de Deus. Nós expomos a nossa vida ao ridículo, talvez. Nós damos a nossa cara ao tapa. Nós nos arriscamos perder marido, o quinto, casa, filho, seja o que for. Essa é a perfeita vontade de Deus. É nessa vontade aqui, irmãos, que existe galardão, mas galardão na eternidade. Porque havia que os 12 apóstolos, já ouviu falar dos 12 apóstolos? Eles vão sentar num lugar que nenhum de nós vamos sentar, irmãos. Porque nenhum de nós fizemos e teremos a condição de fazer o que eles fizeram. Eles vão estar sentados em 12 tronos. Haverá 12 tronos no céu para que eles estejam sentados, porque eles foram ao nível mais alto da vontade de Deus. Amém? E chegaram a um ponto do martírio, irmãos. Era a vontade de Deus o martírio para a vida deles? O que é martírio? Morrer pela fé. Era a vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Mas coube a eles obedecerem. Coube a eles se entregarem. Paulo diz, eu não tenho a minha vida impreciosa por nada. Contudo que se cumpra a vontade de Deus na minha. Amém, irmãos? Então Jesus está lá. E o povo vem eufórico. E os discípulos, eles estavam só na boa vontade ainda. Estavam começando a conhecer a graça. Amém? Pedro ainda estava começando, ele ainda ia ser revelado para ele. Quem dizem que eu sou? Ah, dizem que tu és isso, aquilo. Quem tu diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus? E eles voltam, irmãos, e eles querem servir uma comida para Jesus. Jesus estava com fome, sim ou não? Claro que ele estava, irmãos. Ele era homem. Os discípulos foram na cidade comprar comida, voltaram e Jesus ainda estava lá, na perfeita vontade de Deus. E eles estavam insistindo com Jesus, dizendo, come, come, come. Ele falou, ei, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. A minha comida é qual, irmãos? Ele falou. Versículo 34. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Amém? Tu foi salvo, tu se santificou. Já começou a se alimentar da vontade do Pai, irmãos? Amém? Veja que são várias vontades. Aí a primeira vontade é que todos sejam salvos. E tu talvez um dia foi salvo porque alguém falou para ti. Então se agora tu já passou pela primeira, pela segunda, tu chega na terceira, para que alguns sejam alcançados na primeira, por ti. Amém? Irmãos, aqui está falando de privação. Aqui está falando do que alimenta, aqui está falando do que motiva. Jesus falou, o que me motiva? O que me motiva é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui pregando, para isso eu fui enviado. Quando der um tempinho, eu como. Jesus comia, Jesus dormia, Jesus chorava. Sim ou não? Quando dava tempo. O barco estava na tempestade. O que os discípulos estavam fazendo na tempestade? Estavam apavorados, estavam murmurando, estavam questionando. E o que Jesus estava fazendo, irmãos? Dormindo na tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque quando os que estavam desesperados estavam dormindo, Jesus estava orando. Se tu se desespera junto com os desesperados, irmãos, é porque quando eles estão dormindo, tu também está dormindo. Porque se eu e tu estiver orando quando eles estiverem dormindo, irmãos, nós vamos poder dizer, acalma-te ao vento e acalma-te ao mar na vida dessa pessoa. Amém? E nós haverá, irmãos, paz.
conforto, consolo, na perfeita vontade de Deus. E ela sim tem a recompensa. Só que essa recompensa, irmãos, ela não é na terra. As outras duas recompensas são na terra e vão se estender para o céu, claro, a salvação. Agora, essa vontade, ela é exclusivamente recompensada no céu, na Nova Jerusalém, na eternidade. Amém? Abre comigo rapidinho, Atos capítulo 21. Atos 21, 10. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágapo. E vindo ele ter conosco, ele pegou a cinta de Paulo e ligou e amarrou seus próprios pés e mãos e disse, profetizou, assim diz o Espírito Santo, assim amarrarão, prenderão os judeus em Jerusalém, o homem que é o proprietário dessa cinta. E eles vão entregar ele nas mãos dos... Estava lá Paulo, estava lá Lucas, estava lá os homens de Deus que andavam com Paulo. Estavam lá. Daqui a pouco chegou um profeta e falou, olha, ele pegou um cinto, amarrou e falou, olha, o dono desse cinto, se ele for para Jerusalém, ele será preso e será entregue. Aí no versículo 12, diz, olha, e nós ouvindo isso, os que estavam com Paulo ouvindo isso, falaram, Paulo não vai para lá. Paulo não vai para lá, porque eles vão te prender, Paulo. Será que Paulo foi ou não foi, irmãos? Porque Paulo entendia que aquela profecia não era um livramento de Deus. Aquela profecia era um direcionamento de Deus. Muitos de nós, se der tempo, eu quero falar um pouquinho, 5 minutos, sobre direcionamento, direção. Pega essa. Toda vontade, Deus tem várias vontades, sim ou não? Se alguém disser para ti assim, ó, a vontade de Deus é isso. Aí tu diz, onde é que está escrito? Não está escrito, Deus me falou, é mentira. Toda vontade, mas Deus me falou que o desejo dele é que eu seja feliz nessa terra. Onde é que está escrito? Deus falou que ele quer que eu seja rico. Onde é que está escrito? Eu sou uma mulher e Deus quer que eu seja uma pastora. Onde é que está escrito? Mas Deus não tem homem para usar e vai usar mulher. Não vai. Toda vontade de Deus está escrito, está contida na Bíblia. Amém? Amém? É a palavra. Então Paulo recebeu a palavra. Ele disse, eu fui constituído apóstolo, eu fui constituído pregador, eu fui constituído o quê? Mestre. Irmãos, ele tinha o direcionamento de ir para Jerusalém, ele foi. Ele estava se encaminhando para a perfeita vontade de Deus. O martírio. Versículo 13. Tentaram convencer o Paulo de não ir. Mas Paulo falou, o que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, presta atenção, quem aí está pronto? Porque eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto ainda o quê? A morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor. E como nós não podíamos convencer ele, dá vontade de rir, irmãos, de alegria, de entusiasmo. E como nós não podíamos mudar a ideia de Paulo, nós o quê? Nos aquietemos. E nós dizemos, faça o quê? Irmãos, Paulo foi. E conforme foi profetizado, aconteceu. Ele foi preso pelos judeus. Ele foi enviado preso para Roma. Mas ainda ele não morreu, porque não era hora, irmãos. Amém? Enviado para Roma, ele sofreu um naufrágio e ele não morreu. Nesse naufrágio ele foi para uma ilha, foi picado por uma víbora e ele não morreu. Não, ele pregou o evangelho e vidas foram salvas. Amém, irmãos? Essa é a perfeita vontade de Deus, irmãos.
onde o que mais acontece na tua vida é perda. Alguns não vão entender e não tem problema, eu sou obrigado a pregar para todos. Tem alguns irmãos aqui que já deveriam estar na perfeita vontade e ainda não estão. Já são salvos, já se santificaram, mas ainda não estão prontos para ser presos ou para morrer pelo amor de Cristo. Não estão prontos para deixar alguns confortos, alguns lazeres, algumas conquistas, alguns títulos, alguns diplomas. Amém? Essa é a perfeita vontade. Por essa nós seremos recompensados. Não vai perder a salvação, não. Mas se tu tens interesse em saber o que tu vai perder, procure ouvir a palavra de sexta-feira que tu vais entender um pouquinho. Amém, irmãos? Está quase acabando, eu prometo. Não vou pedir para ninguém ficar de pé. Abre comigo Salmo 143. Versículo 8 de Salmo 143. Faze-me, Senhor, o salmista diz, faze-me ouvir o quê? Faze-me ouvir o teu amor, a tua benignidade, a tua bondade pela manhã, pois em ti eu confio. Faze-me saber o quê? O caminho que eu devo seguir, porque a ti levanta a minha alma. Irmãos, aqui Davi não estava falando de vontade, aqui ele estava falando de direcionamento, porque Davi conhecia a vontade do Senhor. Amém? Ele sabia o peso que era a vontade de Deus. Eu não estou falando que é fácil andar na vontade de Deus, irmãos. A boa sim, porque é coisa boa. Coisa boa é coisa boa. Coisa agradável é gerado por consequências. E coisa perfeita, irmãos, é quando já está pronto. Coisa boa é coisa boa. Pensa tu em casa, do nada, algum irmão diz, vamos comer uma pizza? Aí tu fala, vamos. Quem vai pagar? Eu. Tu fala, que coisa boa. Tu não sabia que ia ser convidado, tu foi convidado, tu não precisa pagar e ainda é teu prato preferido. Que coisa boa. Amém? Agora, Davi conhecia a vontade de Deus. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, segundo o que Deus pensava. Para o homem. Não o coração de Deus, segundo o de Deus. Segundo o que Deus pensa. Para o homem. E ele fala, Senhor, me ensina, me revela, me mostra o caminho pelo qual eu devo andar, porque a minha alma se rende a... Irmãos, a alma se remete ao quê? A alma se remete a desejos, a sonhos, a prazeres, a sentimentos. Glória a Deus. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Levanta, mais alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solteiros. 8! Quase que eu esqueço os aqui lá atrás. 8 solteiros. Eu vou perguntar só uma vez, quem aqui quer casar? Alguns perderam a benção. É a última. Ah, agora tu quer, né? Aí alguns dizem assim, eu estou orando para saber se é a vontade de Deus que é o caso. Eu estou orando para saber se é a vontade de Deus que é o caso. Irmãos, vai ler a Bíblia. Não precisa orar para saber se é a vontade de Deus para casar, vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que não é bom que o homem... Então se casa. A Bíblia diz que se tu não consegue se conter, sabe o que é se conter? Ficar sem relação sexual. Se casa, essa é a vontade de Deus. Paulo diz que para alguns, glória a Deus, aleluia, é fruto de oração. Os visitantes não estão entendendo, só os irmãos mais velhos. É fruto de oração, continua orando pela tua mulher, meu amado. Os homens da congregação continuam orando pela tua mulher, uma hora corresponde. A vontade do Senhor, irmãos, é que a gente case, sim ou não? Porque ele falou que não é bom, então pronto. Então eu vou casar. Não, tu conhece qual é a vontade. Agora tu vai buscar o direcionamento. Tu tens um professor que mora em ti, chamado Espírito Santo. Tu tens bom senso, que tu nasce com ele. Alguns não, mas busca.
Nós temos entendimento. Amém? Irmãos, Deus não vai escolher com quem tu vai casar, é tu que escolhe. Será que Deus fala com quem eu tenho que casar, sim ou não? Ele fala com quem eu não devo casar. Sim, a Bíblia diz que se eu sou um crente, eu não devo casar com quem não é crente, está na Bíblia. Não se coloque debaixo de julgo desigual. Então, essa é a vontade. Deus fala, não casa com quem não for crente. Agora, quem vai escolher é tu. Foi o Zumiro que escolheu a Silvana, não foi Deus. Amém, irmãos? Às vezes é fora da direção. E daí, fora da direção, tem que voltar para o caminho. E às vezes o negócio é complicado. E daí tu vai para o céu com esse fardo. Aí tu fica, não era vontade de Deus que eu casasse. Era vontade de Deus que tu casasse. Talvez não era a direção certa. Talvez não era o tempo certo. Tu vai ler nas cartas de Paulo dizendo, olha, eu era para ir para lá, mas eu não fui, porque ele identificava que ele não era o quê? Ele sabia que era vontade, mas não era o tempo. Ele começa a carta aos Romanos dizendo, eu desejo muito ver vocês, mas ele nunca tinha ido, irmãos. Mas era a vontade de Deus, porque ele foi chamado para pregar para todos os povos. Amém? Mas ele só vai para Roma no final da sua vida. Por quê? Porque em Roma ele ia morrer. Se ele vai no início, irmãos, ele tinha morrido antes. Então ele não podia estar fora da direção nem fora do tempo, para não morrer antes do tempo. Busque conhecer a vontade de Deus, meu amado. Aí conhecendo ela na palavra, aí tu vai orar, aí tu vai dobrar os teus joelhinhos, aí também tem 3 etapas. Pedir é bom. Buscar é agradável e entrar é perfeito. Jesus falou, pede que recebe, busca que encontra, bate que a porta se bom, agradável e perfeito. Então Davi estava fazendo o quê? Que lendo a Bíblia ou orando? Versículo 9. Ele falou, Senhor, me dá a direção, porque a minha alma eu entrego a Ti. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me escondo. Livra-me de quem? Dos meus? Veja que ele não fala, Senhor, me livra do teu inimigo, Satanás. Não, é do inimigo dele. Deus não tem inimigo. Deus tem o que se opõe a ele. Amém? Teus anjos que caíram, que foram dispostos do céu, porque se rebelaram contra Deus. Se rebelaram. Irmãos, a Bíblia diz que houve batalha do céu. Jesus e o Pai batalharam contra Satanás e os seus anjos, é isso? Quem é que lutou com Satanás e seus anjos, Apocalipse capítulo 12? Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. E Miguel e seus anjos prevaleceram. Irmãos, Deus estava sentadão no trono, só vendo a briga. Irmãos, Deus nunca brigou com Satanás. O Senhor nunca vai brigar com Satanás. A Bíblia diz que ele vai ser desfeito só porque o Senhor vai vir. A vinda do Senhor, irmãos, desfará Satanás. Vai colocar ele preso. O sopro da boca. Não tem briga. A gente às vezes vê no Facebook, né? O diabo e Jesus brigando. Isso é heresia. Isso é heresia. Não existe essa luta, irmãos. A luta é conosco. Amém? E nós aprendemos que em Cristo nós vencemos as trevas. O último versículo, versículo 10. Versículo 10 assim. Ensina-me, presta atenção. No 8 ele pede para o Senhor mostrar o quê? O caminho, a direção. Estão acompanhando ainda? Ou já estão conversando? No 8 ele diz, Senhor, me ensina por onde andar. Agora no 10 ele vai dizer, me ensina a praticar a tua
Ele não pede para aprender a vontade, porque a vontade ele já conhecia pelas Escrituras. Amém? A grande maioria de nós talvez já conhece qual é a vontade. Só nunca teve a coragem talvez de praticar. Então se tu precisar vir à frente, vir ao meio, dobrar os teus joelhinhos e dizer, Senhor, eu já sei o que tem que ser feito e eu não tenho feito. Eu sei que era só crer, mas eu não quero crer. Só na cruz. Eu estou tentando ainda me libertar de algumas coisas, depois eu vou crer, não vai crer nunca. Amém, irmãos? A oração de Davi foi, Senhor, me ensina a praticar, me ensina a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Amém? Vamos orar?